Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana, sempre assim, todos os domingos. O Decano de Jornalismo Moçambicano faz aqui análise daquilo que foram os principais temas da semana. Salomão, boa noite. Boa noite. Avançando mesmo para os temas que elencou para esta semana, começa com um ponto prévio, aliás dois, a começar pela inauguração da Ponte Cais do Distrito Municipal de Canhaca. É o seguinte, esta última semana, não é? Na sexta-feira, o Presidente da República, Daniel Chapo, inaugurou uma obra estratégica muito importante no Distrito Municipal Canhaca, na cidade do Maputo. Trata-se da Ponte Cais, que foi construída na ilha de Inhaca, que permite que, ao desembarcar do barco grande que faz ligação entre Maputo e Canhaca, os passageiros não tenham que se sujeitar ou a entrar na água caminhando, molhando-se a roupa ou arregaçando as calças, ou não tenham que recorrer a barquinhos que, vezes sem conta, criavam vários transtornos, faziam perder bens nos dias de mau tempo, bens das pessoas, porque tinham o barco grande não pode se encostar até junto à costa, exatamente porque é grande, senão começa a tocar o chão, então tem que parar a uma certa distância. E essa distância acaba de ser encurtada a partir da última sexta-feira, com a conclusão da construção da Ponte Cais de quase 1 quilômetro, desde a zona continental até onde para o grande barco Canhaca, que faz o transporte entre Maputo, cidade de Maputo, e aquele distrito municipal. É uma obra, não é tão simples assim, é uma obra de grande engenharia. Custou cerca de 14 milhões de dólares, financiados pelo Estado, cofinanciado pelos caminhos de ferro e cofinanciado pelo MPDC, que é o concessionário do Porto de Maputo. Portanto, com esta obra dirigida pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, e está de parabéns o país, está de parabéns o município de Maputo, que conseguiu insistir até implementar-se este projeto. Estão de parabéns os caminhos de ferro, o MPDC, está de parabéns a população de Canhaca, está de parabéns Moçambique por mais uma infraestrutura de grande valia, que vai ter como resultado imediato a facilidade que os cidadãos passam a ter de ir a Canhaca, visitar aquela ilha, que é uma ilha muito interessante do ponto de vista turístico. Portanto, um dos resultados imediatos é que o turismo pode fluir, pode passar a fluir na ilha de Inhaca e pode permitir a construção de outras infraestruturas turísticas para que as pessoas tenham situações de alojamento mais cômodo, etc. Portanto, é um grande ganho para o país a inauguração desta Ponte Cais. No mesmo dia, na mesma sexta-feira, a Bolsa de Valores de Moçambique, o Conselho de Administração da Bolsa de Valores, convidou a imprensa para uma explanação sobre uma nova estratégia, que não é nova, é a implementação das decisões tomadas pelo governo sobre a implementação da política mesmo de maior abertura da Bolsa de Valor, maior atração, maior convite ou maior adesão, possibilidade de tornar quase que obrigatório que as empresas, as grandes empresas nacionais e estrangeiras operando no país, se abram à participação dos cidadãos nacionais, para que os cidadãos moçambicanos possam, através da Bolsa, conseguir participar da economia do seu país. Então, houve uma sessão aberta à imprensa,
onde os vários administradores da Bolsa de Valores e os vários quadros da Bolsa de Valores de Moçambique deram uma explicação muito plausível e também houve uma interação com a comunicação social sobre a necessidade de maior abertura, maior proatividade, tanto por parte da Bolsa como por parte de outros atores para que o mercado imobiliário, o mercado de valores imobiliários seja mais alargado, seja mais fluido no país. Houve uma série de explicações sobre muitas inovações que a própria Bolsa está a preparar e que oportunamente serão tornados públicos e que isto cria maior atratividade da própria Bolsa de Valores de Moçambique. É verdade que neste momento tem poucas empresas a participar da Bolsa, mas a perspectiva apresentada na última sexta-feira indica que muito brevemente poderá se crescer até ao nível mesmo real da economia nacional e cria-se necessidade de maior educação empresarial, maior educação econômica dos cidadãos sobre os benefícios da Bolsa, sobre os benefícios de alguém investir na Bolsa, como comprar e vender ações com alguma facilidade através da banca ou através de outros mecanismos aplicativos que vão ser disponibilizados pela própria Bolsa de Valores. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que foi muito bom que nos últimos 15 anos tenha havido esta oportunidade, é das primeiras em que a Bolsa se abre ao público da comunicação social e diz claramente o que quer fazer e com quem quer fazer. E convida toda a comunicação social a ajudar, a encontrar os melhores caminhos para que a Bolsa seja mais popularizada e que os objetivos traçados na sua criação sejam finalmente alcançados. Portanto, a ideia, no fundo, daquilo pelo menos aquilo que se percebeu, há uma necessidade dos moçambicanos participarem cada vez mais na riqueza gerada em Moçambique, basicamente através da participação dos moçambicanos, até daquilo que é a estratégia do governo, até 10% a 20% de todos os grandes projetos têm que ser colocados as ações em bolsa. Exatamente. Para permitir que os moçambicanos possam adquirir essas ações e por essa via. No mesmo modelo que foi feito com a HCB. A HCB disponibilizou uma percentagem das suas ações, mas eu pensava até que quando a HCB fez aquilo, muitas outras empresas, grandes empresas que nós temos, iam seguir o mesmo modelo. Mas parece que não acompanharam a ideia não atraiu outras pessoas, outras empresas. Quer dizer, continua a haver uma resistência por parte de algumas grandes empresas em aderir... O setor financeiro com grandes lucros anuais, se colocasse esse banco 10% ou 5%, para que os moçambicanos pudessem adquirir aquelas ações, já era um passo... Era um passo muito grande e mitigava assim muitos problemas econômicos com que o país se debate neste momento. Exato. Então vamos augurar que esta iniciativa, na verdade, foi na sequência também de uma última decisão em fevereiro do Conselho de Ministros dirigido pelo Presidente Chapo, que orientou claramente a Bolsa para que seja feito um trabalho de mapeamento de todas as empresas passíveis de cumprir com essa obrigação de registro de valores na Central de Valores Imobiliários. Vamos ver se não há influência política, digamos assim, a impedir esse avanço. A influência política é essa, a decisão do Conselho de Ministros. Mas costuma haver a contrário senso, né? Porque de fato seria um grande ganho. Sem dúvida. Exato. Então vamos augurar que a Bolsa consiga, de facto, fazer esse registro e que empresas, de facto, quem não gostava de ser acionista de uma Total, de uma N, enfim, seria interessante. Salomão, se calhar só uma nota de rodapé também antes de avançar para os temas. Na última quinta-feira, a bancada parlamentar da Frelimo chamou a comunicação social para falar um pouco também daquilo que parece que a lei, o pacote da comunicação social, finalmente vai a debate no próximo dia 13. Acho que é uma matéria muito importante. Vai a debate e com muitas probabilidades de ser aprovado e de passar. E, de facto, na quinta-feira, não é? A bancada da Frelimo convidou a comunicação social também e depois, nesse convite, queria perceber qual era a temperatura da comunicação social relativamente a este pacote da comunicação social, que é composto essencialmente por uma lei
de comunicação social, uma lei de radiodifusão e uma lei sobre o Conselho Superior de Comunicação Social. Então, eu penso que estão criadas as condições, é a conclusão a que se chegou nesse encontro, estão criadas as condições para que, finalmente, a partir deste mês de março, tenhamos um pacote sobre comunicação social aprovado. E a bancada maioritária mostrou interesse nesse sentido, mostrou muita abertura e acolheu várias contribuições que os próprios profissionais da comunicação social colocaram e algumas precauções que foram colocadas na mesa naquela altura, no mesmo encontro, e a bancada tomou nota positiva desses aspectos todos. Portanto, penso que... É um exercício muito importante, essa necessidade dos partidos também dialogarem com os interessados na aplicação dessas leis. Exatamente. Inicialmente o governo tinha avançado numa direção quase sem auscultar a comunicação social. Parece que a Assembleia avocou esse poder. Sim. E quero parecer que houve um debate mais alargado com a sociedade. Exato. E este último encontro também com os principais editores, acho que de fato vai na direção certa. Salomão, vamos avançar então com os temas da semana. Há uma polêmica, Salomão, na Nampula, disponibilizada por uma televisão Glória, TV Glória, sobre uma alegada guarda de donativos na residência protocolar do governador de Nampula. Eu sei que esta questão também, a própria CTAV a público também, digamos, a defender mais ou menos o governador. Como é que olha para esta situação? Acha que, isto vem na sequência também dos episódios de Gaza, acha que esta questão dos bens das vítimas da Cheia está a ser usada como uma arma de arremesso no quadro das disputas político-partidárias, ou nem por isso? Eu acho que sim. Eu acho que aqui há muitos equívocos. Vamos tentar separá-los. É que a TV Glória quer nos dizer, com esta reportagem ou este escrito que fez, que tal como em Gaza foi presa uma administradora por guardar bens na residência, também o governador de Nampula provavelmente ia ser preso por guardar bens na residência protocolar. É aí onde se engana a TV Glória, porque não são situações iguais. O governador de Nampula, se calhar a TV Glória, embora esteja lá em Nampula, não o conhece, é um filantropo há muitos anos. Não é uma pessoa de bem por causa dos donativos que estão a chegar. Ele próprio, o governador de Nampula, antes das calamidades essas naturais, de ciclones ou de cheias, ele já desencadeou um movimento de coleta de donativos, não era a NGD, é ele, movimento para apoio às vítimas do terrorismo em Memba e outros distritos afetados por esse fenômeno. Então, ele criou uma campanha chamada Campanha 14 milhões de braços. Juntos por Memba. Exatamente. Então, pronto, eles começaram a fazer esse trabalho. E onde é que esses donativos são canalizados? São canalizados para a residência protocolar do governador, que tem até espaços grandes para guardar as coisas. E é lá na residência protocolar do governador que esses produtos são empacotados, com a presença e participação dos próprios doadores. Os doadores vêm, trazem os produtos, fazem o empacotamento e, assistidos por vários dirigentes, até tem uma foto ou um vídeo onde um dia esteve a fazer empacotamento na presença da presidente da Assembleia da República, chefe da bancada do MDM e chefe da bancada do Podemos, e Malagueta também da Renamo. Estavam a empacotar com o governador os produtos para levá-los a Memba. E depois veio um caminhão, carregaram para o caminhão e levaram para Memba. Agora, onde é que está o problema disso? Quer dizer, onde é que está a infração nisso? E a tal TV Glória ainda diz uma coisa que
o governador tem recebido, feito audiências em casa dele, na residência protocolar. A residência protocolar é um escritório privado do governador. Quer dizer, residência protocolar é onde o governador, em primeiro lugar, antes de ir ao gabinete, pode receber pessoas. Tem um escritório. É uma casa de trabalho, na verdade. É uma casa de trabalho. Sim. É por isso que se chama residência protocolar. É como o Presidente da República receber alguém, um embaixador, na Ponta Vermelha, que é residência protocolar. Realiza eventos lá, normalmente aquelas recepções de fim do ano, tem sido lá na Agora, essa ignorância que a TV Glória traz não é própria, não é normal. E depois, o que é que está a acontecer? O que é que diz a CTA quando isso foi escrito? O movimento empresarial em Nampula, que também participa desse empacotamento, a organização dos donativos, escreveu várias cartas a repudiar este tipo de atitude e a sugerir que esse jornalista ou foi manipulado por alguém ou está metido numa jogada política qualquer cujo objetivo seja denegrir a imagem do governador. Portanto, é uma polêmica localizada na província de Nampula, mas que não tem tido muita perna para andar. Também diz o jornalista lá da TV Glória que o governador também recebeu o embaixador de Portugal no Hotel Plaza. Qual é o problema disso? Quer dizer, um governador pode receber alguém no hotel, qual é o problema? Desde que o hotel tenha uma sala condigna, apropriada, para ter uma audiência e conversar. Se calhar, no fim daquela audiência, iam almoçar no hotel. Qual é o problema disso? Quer dizer, então, eu penso que os nossos... Acha que há uma campanha negra contra o governador por causa da sua excessiva mediatização? Eu acho que sim, mas a mim o que me espanta é a ignorância do jornalista que está sendo utilizado. Porque se alguém quer fazer essa campanha, deixa ele fazer diretamente. Não utiliza um jornalista incauto que não sabe que o governador não está a violar nenhuma norma ao receber alguém em casa dele, ao receber alguém num hotel, ao receber donativos especialmente dirigidos à guarda dele para depois encaminhá-los às pessoas. Não sei se os jornalistas sabem que há doadores em Nampula e fora de Nampula que querem ajudar a província de Nampula, mas não querem que os bens sejam armazenados no NGD, em outros sítios onde tem apodrecido feijão, tem apodrecido muitas coisas. Querem que seja o governador para terem a certeza de que as coisas seguiram para o seu destino. Por exemplo, esta última semana eu soube aqui de um empresário aqui na cidade de Maputo, um empresário muito grande, que mandou para lá um caminhão grande, a carregar, por exemplo, 5.000 tapetes, aqueles tapetes de oração dos muçulmanos, neste mês de Ramadão. Mandou 5.000 tapetes para Nampula, mas ao cuidado do senhor governador. Mas em Nampula tem o Conselho Islâmico, em Nampula tem o QQQ, tem mesquita, tem tudo. Mas ele não quis que seja a mesquita a receber, mandou ao cuidado do senhor governador, por causa da confiança que ele tem de que o governador há de fazer chegar corretamente a coisa em cada sítio onde deve chegar. Portanto, agora você vai dizer que esse não merece confiança, quando todos dizem que merece confiança. Então não é igual. Agora, não me venha querer fazer paralelismo entre pessoas que roubam os bens e a pessoa que procura os bens para doar. Este governador, em particular, é um filantropo já há muitos anos. Ele tem vindo a fazer isto antes de ser governador. É pena que esse jovem da TV Glória não o conhecia, se calhar. Aliás, o Salomão falava dessa questão de bens da apodrecer. Houve também um jornal que circulou até nas redes sociais em Nampula, que houve uma denúncia de que nos armazéns do NGD em Nampula estava a apodrecer comida. O próprio governador foi para o NGD, foram verificar e de facto não tinha nenhuma comida lá a apodrecer. Acho que há alguma coisa aqui de tentar desestabilizar as autoridades. Sim, mas independentemente disso, eu acho que
E ele disse que se caso encontrasse tal comida podre, ia chamar imediatamente a procuradoria. Exatamente. Então, eu penso que essas lutas, essas guerrinhas políticas, até entre pessoas do mesmo partido, existem, são muitas. Guerra entre esta ala e aquela ala, no mesmo partido. São muitas. Mas o meu problema é quando se começa a utilizar jornalistas incautos, jornalistas sem nenhuma preparação, para entrar nesta luta. E depois fazem isso. E logo lá em Nampula, ao longo da semana, choveram cartas. Eu tenho aí uma pilha de cartas dos empresários individualmente, da CTA, do Conselho Empresarial de Nampula, de pessoas individuais que já doaram produtos e de pessoas de fora de Nampula que sentem que não é verdade. Então eu penso que é preciso evitar essas coisas. A política não pode ser feita a partir de intrigas. Se nós queremos fazer uma política, queremos criticar a ação de alguém, que o façamos à luz do dia. A gente que o critique abertamente e diga quais são os problemas que ele tem, se ele tiver problemas. Agora, se não tem problemas também, não custa nada dizer que ele não tem problemas. Agora, andar a inventar, contar histórias mal contadas, andar a contar metade das coisas, não me parece correto. Salomão, vamos então obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte com dois temas que marcaram de fato a semana. A crise de liderança e de transparência no Podemos. E também vamos olhar para esta proposta do governo de aumentar a idade de reforma para certas categorias profissionais até os 75 anos de idade. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa A Semana. Salomão, esta semana está sendo marcada... Primeiro foi o jornal Evidência que trouxe a sua capa a falar de que o Estado moçambicano gastava cerca de 465 milhões... 465 milhões por ano em financiamento partidário. Esta informação veio na sequência de um pedido feito pelo segundo vice-presidente da Assembleia da República, indicado pelo Podemos, que tinha o interesse de saber quanto é que o partido efetivamente recebia. Ou seja, parece que a direção do Albino Forquilha, de uma forma não transparente, alegou que recebia 5 milhões de meticais por mês, quando recebia 6 e alguma coisa. 600. Portanto, veio esse documento. Quando este documento vaza para a comunicação social, se podemos chamar de vaza, foram identificados dois indivíduos, que é o vice-presidente, que o partido já anunciou que retira a sua confiança política por ter solicitado essa informação, e tomou decisão também sobre o antigo vice-presidente, o antigo secretário-geral, o Helder Mendonça, alegadamente por ter sido ele a distribuir esse documento à comunicação social. Como é que olha para essa questão do dinheiro dentro do Podemos? É aquela máxima de que se queres conhecer alguém, dê-lhe poder e dinheiro. Acha que aí está acontecendo no Podemos? Eu acho que sim. Eu acho que pelas entrevistas que eu já ouvi, sim, dadas por várias pessoas, sobretudo por Helder Mendonça, e também pelas conversas que acompanhamos, o Podemos, o Conselho Político do Podemos, que é o tal de Comissão Política, não reúne desde agosto do ano passado. Alegadamente porque não há matéria. Não há matéria. Já vi um partido político que é o líder da oposição não ter matéria para reunir. Mesmo nas sessões plenárias da Assembleia, é suposto o Conselho Político reunir para orientar a bancada. Agora não tem matéria. Quer dizer, é isso que nós já dissemos lá, aqui muitas vezes, que nós temos pessoas na política, mas não temos políticos. Temos pessoas alegadamente na política, mas não são políticos. Tanto o Forquilha como o Sufo, como outros,
estão ali porque é uma oportunidade para ganhar dinheiro. Não tem causa. Não persegue nenhum objetivo, não persegue nenhum projeto de sociedade. Estão na política porque é para Carlos estar aqui. Então, como é que um partido que lidera a oposição não tem matéria e o tal conselho político dele nem reúne semanalmente, ele vai reunir uma vez por mês? E durante um mês não tem matéria. O governo reúne para decidir. Não há questões candentes para a liderança da oposição reagir. O governo reúne semanalmente. Tem matéria, tem diplomas legais que saem do Conselho de Ministros. Que exigem um debate da sociedade. Que exigem um debate, que exigem serem contrariados pela oposição no Parlamento. Mas o líder da oposição alega que não tem matéria para consertar com o seu grupo político. E depois, o que é que eles dizem? Dizem muitas coisas, muitas barbaridades que estão a acontecer. Que, por exemplo, quando houve aquela primeira tentativa de eleger um secretário-geral, em que o Alberto Freire alegadamente ganhou por maioria simples. E depois ele processou o Podemos no tribunal. Por reconhecer a sua vitória. Exatamente. Ganhou por maioria. Ele ganhou. E não, também o tribunal deu-lhe razão. Sim. E veja lá que o Conselho Político do Podemos, até hoje, não tem conhecimento da sentença. A sentença foi entregue ao presidente, mas o presidente não socializou, não partilhou. Então não se discutiu a situação pós-eleitoral. Mas como é que um partido desses pode querer ter futuro? Não tem. Chegados aqui, por eles desconfiar que o presidente está a dizer, o que o secretário-geral anterior, que é o chefe da bancada, anda a dizer, por não parecer correto, esse grupo, liderado por Helder Mendonça, que também inclui o segundo vice-presidente da Assembleia, decidiu solicitar. Parece que tem uma outra terceira pessoa também está na comissão permanente também. Exatamente. Decidiram solicitar ao Ministério das Finanças uma informação ilegal. Quando é que nós recebemos? Sim, quando é que recebe cada partido? E pronto, o Ministério das Finanças normalmente até aproveitou dizer quanto é que recebe a Frelimo, quanto é que recebe o poder. Mas acho que essa informação criou um pânico nos partidos, principalmente da oposição. Sim, mas foi bom. Muitos não reúnem alegando que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E está exposto. Afinal, o Renamo tem 4 milhões mensais. Para todos os meses tem 4 milhões, o Podemos tem 6 milhões, o Frelimo tem muito mais, tem quase 300 milhões. Então, afinal, esses partidos têm dinheiro. Há dinheiro. Tem muito dinheiro, pá. Agora não reúne. Dizem que não tem dinheiro, nem temos dinheiro para pagar energia. Para um hotel aqui, são por aí, para uma reunião de um dia, 10 mil meticais por aí. Mas o lanche, com 100 mil meticais, é possível fazer uma reunião. É verdade. Mas não há dinheiro. Agora não há dinheiro. Quer dizer, isto é uma calamidade. Quer dizer, eu já concordo com aqueles que dizem que os partidos nem deviam receber dinheiro. Porque esse dinheiro não é gerido de forma transparente. Muito dinheiro. Estamos a falar, só não podemos, estamos a falar de 80 milhões. 80 milhões em cada ano. Sim. 80 milhões anuais. Sem incluir o dinheiro que recebe como segundo líder da oposição. Isso é aquilo que recebe pela bancada. Pois tem mais de $1 milhão que se recebe também como líder da oposição. Então, eu acho que isto aqui mostra claramente que nós ainda não encontramos o modelo correto para os nossos partidos. E esta figura de líder da oposição, para mim, devia ser revista. Líder da oposição não pode ser qualquer indivíduo que não faz oposição só porque o partido dele calhou ficar em segundo lugar. Então o tal presidente que não se candidatou a nada já é líder da oposição. Mas eu entrevistei aqui o Mendonça. O Mendonça foi uma das pessoas que liderou uma campanha de diabolização do Venâncio Mangaia. Claro. Dizia que o Venâncio não é ele que criou as condições para o Podemos estar no segundo lugar. Mas quando eu fiz a entrevista agora reconhece que o Venâncio... De fato, nós só ganhamos por causa do Venâncio. Então pronto. É isso. Quando as comadres zangam é quando a gente sabe a verdade. Quando as comadres ainda se dão bem, não há verdade aí. Mas queria dizer o seguinte, que o Forquilha claramente não é líder da oposição. 2, que o Podemos, a ser dirigido assim por Forquilha,
apanhou uma boleia histórica única que não se vai repetir na vida deles todos. Mas depois de 80 milhões por ano, pelo menos, arruma a vida. Não arruma nada, porque a utilização desses 80 milhões, se você for a investigar, vai encontrar que é uma utilização daqueles indivíduos que nunca tiveram dinheiro. Quando tem dinheiro, o que é que faz? É para bebe, dorme na rua, no dia seguinte diz que foi assaltado. Aumenta as namoradas. Então é isso que está a acontecer. Provavelmente não há nada que está a acontecer de gestão correta, de gestão transparente e de investimento dentro do partido para o futuro. O chefe da bancada diz que não, aquela diferença ali na verdade é uma reserva estratégica, então, uma espécie de fundo soberano. Então que seja isso, mas tem que ser deliberado pelos órgãos competentes. Não é o secretário-geral com o presidente dele que decide que o partido tem um fundo soberano. Não, o fundo soberano, até que existir no partido, tem que ser deliberado pelos órgãos apropriados e criados pelo partido. É a mesma coisa que aconteceu na RENAM. O Suf Momad mais o Macuiana entenderam emendar estatutos. Sentaram os dois e emendaram. E publicaram no BR, a dizer que foi um congresso, mas o congresso não tinha deliberado sobre isso. Portanto, eu penso parece que nesse último conselho político Conselho Central, também houve uma alteração a Macuiana também dentro do poder. E também houve um forcing para que o candidato do Forquilha, que não tinha conseguido passar com Alberto Ferreira, voltasse agora para ser secretário-geral, o tal de Mussacas. Tudo ao arrepio de qualquer lógica. Ao arrepio de qualquer lógica, é um jovem sem experiência política suficiente, não sabe nada. Então o que é que dizem? Dizem que não, o Forquilha gosta de ingênuos, gosta desses ingênuos políticos que não vai colocar nenhuma pergunta. É curioso, Salomão tem uma experiência jornalística, até política muito... Eu não acho estranho que o Forquilha nunca concorre para eleições. Ele nunca se sujeita ao escrutínio. Ele está, a mim me impressiona como é que um país diz que é o líder da oposição. Que nunca se submeteu-se a nenhuma votação. Eu já disse ele não concorreu à presidência da República, nem concorreu a deputado. Então o país diz que é este o líder da oposição. Que nunca foi votado. Em 2019 empurrou este Helder Mendonça era o candidato para concorrer. Sim. E ele estava onde? Ele fica aqui escondido. Sim. É um líder oportunista, portanto eu acho que não há futuro nenhum em contar com isso. Agora, o que é que nós devemos fazer neste país? Temos de tomar decisões sábias. Temos que ver se há algum interesse em o país gastar os valores que gasta com partidos que não são nada. E com situações gravíssimas nos hospitais. Que nós temos falta de dinheiro neste país. Não há orçamentos. A saúde é crítica. Ainda esta semana, um familiar meu estava aí na manhã a rebolar à procura de sangue. O hospital não tem sangue. Não tem sangue para fazer transfusão aos seus doentes. A dizer, procurem lá sangue, vocês. Onde é que vamos procurar? Na rua, chegar lá, às vezes, estou a pedir sangue. Onde retirar as pessoas na rua? Como se procura sangue? Como é que eu, que não sou do hospital, é de procurar sangue na rua? Se é no hospital, na unidade hospitalar, onde devemos ter os mecanismos de como se acessa ao sangue. Portanto, eu penso que nós temos que mudar o país. E a questão da saúde é mais crítica do que todas as outras questões neste momento. Quando as pessoas dizem, eu vi uma pessoa do Ministério da Saúde que foi mandado fazer uma conferência de imprensa a dizer que não é verdade que o sistema de saúde colapsou. Não é verdade? O que é verdade então? É que está funcional. Um sistema que não tem luvas, um sistema de saúde que não consegue adquirir agulhas, adquirir seringas, adquirir coisas básicas, batas para os enfermeiros. Como é que um sistema está a funcionar assim? Então, eu penso que não tem comprimidos. Você vai ao hospital, não arranja nada. O único comprimido que os nossos hospitais conseguem ter é paracetamol. Nem sei se é doado ou o que, é o único que existe. Você tem problema de estômago, recebe paracetamol. Tem problema de cabeça, é paracetamol. Tem problema de que tudo é paracetamol. Quer dizer, o paracetamol parece o repolho nos anos 80 aqui em Maputo, que tudo comia, qualquer caril era repolho.
Quer dizer, não tinha outra alimentação. Então, neste país também é a mesma coisa. Então, o sistema de saúde colapsou claramente. E temos que tomar medidas. O governo debruça sobre várias coisas, mas devia se debruçar com mais profundidade sobre o Sistema Nacional de Saúde. Se for necessário tirar pessoas para colocar pessoas mais aguerridas na procura de financiamento ou no alcance dos objetivos, que o faça. Mas não podemos continuar a dizer que as coisas são normais. E também não podemos continuar a canalizar meio bilhão de meticais, meio bilhão de meticais, meio bilhão de meticais por ano. Todos os anos ou todos os meses para fornecer... E a informação é que, de fato, esse dinheiro é pago, está sendo pago. Sim. Ou seja, numa situação em que não se transfere sequer naquele mês dinheiro para o hospital X, mas para os partidos nunca falta. Quer dizer, a questão das prioridades também acho que é importante aqui ser verificada. Salomão. Então, eu acho que nós estamos... E há uma outra questão, Salomão, que é que na lei, pelo menos não tenho ciência de que isso aconteça, parece que os partidos nem estão obrigados a justificativos mínimos do dinheiro que recebem. Ou seja, noutros países, esse valor é recebido, mas tem que depois justificar, apresentar o justificativo. Aqui é receber e... Não, este dinheiro não é para justificar. O que é para justificar é aquele que recebe para as eleições. Mesmo aí também são umas Sim, mas também são... Maneira, como se diz. Aqui temos escritórios que foram criados para justificar os dinheiros. Só. Você paga uma percentagem, eles escrevem todos os relatórios do princípio ao fim. Agora, só para fecharmos esse tema, havendo essa situação, podemos estar a falar, há algum papel que o Ministério Público possa fazer na sequência dessas? Porque, como eu estava a dizer, Salomão, zangam-se as comadres e conhecem essas verdades. Fala-se de um déficit de quase 1,5 milhão por mês, as contas que eles fazem são 20 e tal milhões que não estão a ter explicações, já veio a explicação do Fundo Soberano interno, mas pronto, tem que ser também o papel, tanto do Tribunal Administrativo, da própria Procuradoria-Geral da República e do próprio Ministério das Finanças, no sentido de que não podem existir instituições que recebem fundos públicos que não estão sujeitas ao escrutínio. Sim, mas estão aqui a receber e não estão sujeitos. E eu penso que antes do Tribunal, antes do Ministério Público, os militantes do Podemos podem tomar ações internas. Mas parece que são 2 militantes contra. Não, se o Conselho Central apoia... Deve haver mais. Então, é a mesma coisa na Renamo, não é? É que esses partidos, embora sejam obrigados pela lei a ter uma estrutura democrática dentro deles, eles não têm. Funciona na base da computação deles. Exatamente. Eles não têm uma estrutura democrática no seio deles. Porque isto aqui é coisa do próprio partido reunir e dizer que não pode. E até pode afastar o presidente por má gestão de fundos do partido. Podem tomar medidas internas graves. Agora, não é tudo que meia volta vamos meter o Ministério Público. É verdade que em casos extremos o Ministério... Agora, se o dinheiro do partido todo fosse carregado para fins que não servem ao partido, tinha que ser o próprio partido também a queixar ao Ministério Público. Eles até podem acionar o Ministério Público e o Tribunal Administrativo a dizer que nós não estamos a ficar claros sobre isso. E ser demandado o presidente deste partido a fazer uma explicação plausível junto dos órgãos competentes de como é que ele usa o dinheiro. E a explicação que vai dar é aquela que o Moçanhana anda a dar, de que na planificação usamos 5 milhões. Mas o que recebemos. Mas ele nunca informou quanto é que recebe. Todos os meses deviam mostrar o extrato do banco aos membros. Os membros do partido dizem que nunca viram o extrato. Deviam ver e saber quais são os números das contas onde o dinheiro do partido fica. Eles dizem que o dinheiro do partido fica na carteira móvel dos secretários. Do secretário-geral, do que, não fica no banco. Então não pode. No Brasil, por exemplo, tem esse sistema das cotas parlamentares, mas no quadro da transparência, todo brasileiro sabe, naquele valor que foi transferido para o gabinete do deputado federal A, como é que foi gasto. Incluindo aluguel de carro, quando foi gasto para combustível, está lá, claro e transparente. Mas é isso que deve ser também, as subvenções, normalmente, nas campanhas, só são pagas depois do ato eleitoral. Quer dizer,
Não é juntar papéis, recebe agora, não concorda, depois venha buscar depois. Devia ser exatamente isso aqui, mas pronto, eu acho que ainda temos muito... Acho que esse tema, de facto... Temos muito que andar. Pelo silêncio dos outros partidos, acho que senti que destaparam aqui uma caixa de Pandora, porque a oposição no seu todo alega que não tem dinheiro para reunir os órgãos. Mas a partir desta informação. Então, Salomão, eu acho que esse assunto vamos continuar a acompanhar nos próximos tempos. Vamos avançar então para o segundo tema que marcou a semana. Esta decisão do Conselho de Ministros de recuar, na verdade. Isto é um recuo no sentido de permitir, porque na atual lei, todo funcionário que atinge 60 anos imediatamente deve ser desligado. Obrigatoriamente. Quase o mesmo modelo dos papas, dos bispos. tem que escrever, pedir para sair. Yeah. Mas houve muitas críticas em relação, por exemplo, iam para a reforma professores doutores, médicos, especialistas. E agora esta decisão do Conselho de Ministros aumenta para 65 anos e abre possibilidade para que estas categorias específicas de diplomatas possam ir até os 75 anos. Agora, há um debate que está a emergir, principalmente por causa da juventude. Afinal de contas, quando é que nós também teremos a oportunidade? Ou não é por isso? Não, o ponto é o seguinte, é que a juventude, para ter oportunidade, não é preciso matar os velhos. A juventude pode ter oportunidade enquanto os velhos ainda existem. Nesses países todos, esses estão a tomar grandes decisões a nível mundial. A maior parte deles não são jovens, são pessoas com idade avançada, com 70 anos, 75. Mas nem por isso fecham o lugar da juventude. A juventude deve ter lugar, sim, porque mesmo assim, com estes desligamentos de pessoas aos 65 anos, de forma obrigatória, são muitas vagas que se abrem, porque são muitas pessoas que completam 65 anos em cada ano no Estado. Até o ministro Impisa disse que está-se a introduzir um sistema automático desligar logo, que permite desligar quando chegar a data, desligar o funcionário quando chegar o dia em que ele completa a idade, porque neste momento quem deve desligar é o departamento onde a pessoa está, que deve escrever para informar que aqui tem o fulano. Está a dizer que temos aí cerca de 17 mil pessoas que desde há 2 anos, 3 anos deviam ser desligados, não estão a ser desligados. Mas dizem que há muita resistência, então há muitos que não querem ser desligados. Eles podem não querer, mas se o sistema automático chega lá, já não tem como entrar. Está desligado. Então, nessa altura, desliga-se automaticamente. Mas não quer se desligar, sim, mas também alguns responsáveis por desligar essas pessoas não os desligam. Por quê? Porque tem vantagens. Alguém ou é familiar, ou porque alguém é amigo, ou porque alguém não sei quantos. Então o que é que vou fazer? Vou fazer de conta que estou muito ocupado, ainda não vi o expediente dele para se desligar. E vamos andando. E se não me perguntarem lá em cima, vou ficar mais tempo com o expediente. Fingir que não vi. Sim, vou fingir que não estou a ver. É por isso que isto tem que ir para um sistema automático, onde quando chega aquele dia, isso é automaticamente desligado. Então, mas eu acho que é boa coisa, porque o que é que estava-se a dizer antes? Quando se introduziu essa ideia, calhou mais ou menos na altura da TSU, em que a pessoa com 60 anos vai para casa. E depois o que é que se faz? Manda-se um médico para casa porque completou 60 anos. Depois manda-se vir um médico estrangeiro com 70 anos e vem tratar os doentes em Moçambique. Quer dizer, o nosso médico com 60 anos fica reformado, fica desligado. O médico estrangeiro com 70 anos, dizemos que é porque é especialista. Experiente. É experiente. E o nosso, que também já era experiente e estava a ganhar cada vez maior experiência, fica para casa. Para você chegar ao cargo, ao nível de professor catedrático, normalmente não se chega com 30 anos de idade, não se chega com 20 anos de idade. Mas o médico especialista, é para os exatamente, é nessa idade, a partir de 45 anos para frente, que você começa a ascender a essas categorias importantes. E quando chega nessas categorias, você tem que reformar. E depois disso não funciona.
Então, nós estávamos, quer dizer, em vários países, mesmo a Alemanha, a pessoa não reforma com 60 anos, reforma depois de 60 anos. Muitos países do mundo fora, as pessoas reformam mais tarde, sobretudo aquelas pessoas com conhecimento especial requerido para o desenvolvimento do país. Então acha que essa decisão... Não, é uma decisão correta, é reposição da justiça, é que não faz sentido. E depois, há outra coisa que as pessoas não estão, quer dizer, que os legisladores de então se calhar não estão a ver. A nossa esperança de vida já não é de 40 anos. Aumentou. À medida que aumenta a esperança de vida num país, também aumenta a idade para você atingir a reforma. Por quê? Porque imagina lá uma pessoa que reforma aos 60 anos e depois ainda vive 90 anos. Quantos anos é que vai ser encargo ao Estado sem ele contribuir com nada? Então é isso. É por isso que nesses países subiram a idade de reforma. Porque havia pessoas que reformavam aos 60 anos ou aos 55 anos e ficavam 40 anos vivos. Japão é o exemplo. Exatamente. Ficavam 40 anos a oferir dinheiro do Estado sem trabalhar. Então não pode. Tem que contribuir até um nível, depois pode ir descansar. Mas ninguém descansa. Todos esses que são reformados, ser médico passa para uma clínica privada. Os professores vão engrossar. Os professores vão para outras, até tornam-se reitores em outras universidades quando reformaram na universidade pública. Quer dizer, não é esse que era velho ali. Agora aqui na privada já é jovem, até pode ser reitor. Mas ali já estava reformado. Não faz sentido. São brincadeiras de políticas que não ajudam muito para o crescimento de um país. E temos que ser racionais e olhar as coisas com uma certa frieza e não andarmos aí a delirar. Vamos lá desligar este, vamos desligar aquele. Vamos desligar quando chegar a hora de desligar as pessoas. Atenção que estamos a falar é reforma obrigatória, o desligamento obrigatório. Porque depois há outras coisas. Caso a caso. Também há reforma que você pode reformar antes dos 60 anos, depende se for uma reforma voluntária, há várias maneiras. Mas esta de desligar obrigatoriamente é que nos interessa muito porque é essa que estava a prejudicar o país. Então não faz sentido. Exato. Vamos então obedecer o nosso intervalo. Voltamos na terceira e última parte do nosso programa a semana desta noite. Até já. Estamos de volta então para a terceira e última parte do programa A Semana com Salomão Moiana. Como sempre, esta terceira parte é sempre reservada à rubrica Salomão Responde. Salomão, nesta rubrica nós tínhamos aqui 6 questões, mas algumas acabaram sendo ultrapassadas por conta da dinâmica dos próprios temas que tinham sido elencados para hoje. Queríamos agradecer ao Cláudio, o Salimo e também o Abel, mas vamos avançar para a questão colocada pelo Patrício Neto, que pergunta ao Salomão o que achou de o presidente Chapo ter se solidarizado com os Emirados Árabes Unidos na guerra contra o Irã. E a outra questão que ele coloca é: estará Moçambique a abandonar a política de neutralidade ou está temendo pelos mesmos efeitos que aconteceram na Venezuela e agora em Cuba, com as famosas extrações de presidente? Existe esse risco aqui em Moçambique de Trump fazer essas visitas noturnas contra chefes de Estado? Bom, eu acho que o presidente Chapo fez uma mensagem aos Emirados Árabes de solidariedade, de solidariedade, porque é um país que ele até recentemente visitou. Temos estado a consolidar aqui uma relação. E tem uma relação, e tem uma série de projetos conjuntos a desenvolver com os Emirados Árabes Unidos e que alguns deles podem ficar inviabilizados com os ataques do Irão.
a esse país. E, por exemplo, está-se a atacar a cidade de Dubai, que é uma das metrópoles mundiais mais importantes, e está-se a fazer ataques constantes. Já não há voos, os voos são suspensos, etc, etc. Então, isso paralisa a economia do mundo. E o presidente de Moçambique, que também Moçambique tem relações com outros países, mas especialmente ele enviou mensagem para aquele país com o qual ele tinha muita ligação. Não sei se lembra que há pouco tempo houve aqui um anúncio de que os Emirados Árabes têm aí um grupo de empresários de 20 bilhões para investir em muitas áreas em Moçambique. Então é na sequência disso que um chefe de Estado que vai ser hospedeiro de investimentos desse país pode... Essa magnitude. Exatamente, penso que é nesse sentido. Não está a violar aqui a política de neutralidade de Moçambique? Não, não está. Também não está a dizer nada. Não está a dizer que o Irão não presta, nem está a dizer que os Estados Unidos é que prestam. Está a dizer que solidariza-se com os Emirados Árabes Unidos. Portanto, é uma mensagem neutra. Essa é uma mensagem de solidariedade. É contra a guerra, na verdade. Não, nem é contra a guerra, porque se fosse contra a guerra, Moçambique, e isso é minha crítica para o governo, eu acho que Moçambique devia, em certa medida, lamentar a guerra no Médio Oriente, e lamentar, até pode não dizer porque... Lamentar e não condenar. Exato, porque é o que faz a África do Sul, por exemplo. A África do Sul diz que a situação no Médio Oriente é uma situação calamitosa, e que é lamentável. Sim. E que a África do Sul está disponível, caso seja solicitado, para servir de mediador, sim, para se encontrar a paz. E termina aí. Não diz mais que isso. Por quê? Porque tem medo de ferir Estados Unidos, e tem medo de ferir Irão, que até é membro dos BRICS agora, e pronto, fica aí no meio. Agora, esses nossos países hoje em dia, como são países fracos, mesmo nas Nações Unidas, para votar, é um problema sério. Muitos desses países, quando chega a hora de voto, retiram-se da sala. Desaparecem, que é para não votar nem contra nem a favor. Porque os outros países estão a olhar. Ai de ti se vota contra mim. Então, e depois lembra as coisas que eu estou a organizar para o teu país. Então, mas isso é uma situação difícil mesmo para os países fracos, os países pobres, os países economicamente débeis. Esse país, mesmo nos tempos da pobreza extrema, década de 80, tomava decisões corajosas. Corajosa porque... Tinha um custo político, é verdade. Era um país... Mas não era neutro. Não era. Sim. Não era neutro, tinha posições. Sim. A única área onde o Moçambique foi neutro foi no conflito entre a União Soviética e a China. Sim. Aí é que não tomou posição. Sim. Mas no resto dos conflitos, Moçambique se posicionava firmemente. O que já não pode fazer agora. Hoje, por exemplo, aquilo que o Donald Trump está fazendo no mundo é uma barbaridade. Mas Moçambique não pode dizer que é uma barbaridade, que o presidente da América é um maluco. Não pode dizer. Porque, senão amanhã o embaixador vai comunicar qualquer coisa aqui. Querem nos dar 1.000 milhões Exato. Para a saúde. Agora, nós que não temos nada a ver com os Estados Unidos, nem estamos à procura de visto para ir à América, podemos dizer que o Donald Trump é maluco e calculou mal as consequências da guerra no Irão. Quer dizer, aliás, nem está a fazer a guerra por si. Quem lhe convidou a fazer a guerra é Israel. Israel é que tem problemas com o Irão e convidou a América para bombardearem junto o Irão. O Trump, como não imagina bem as coisas, aceitou contra os avisos dos generais dele, que disseram que não é correto isso, porque o Irão não é Venezuela. Porque o Irão não é Venezuela, e no Irão não vamos conseguir. Aliás, é uma contradição, porque em junho atacaram o Irão e disseram que já acabaram, destruímos todas as... O complexo nuclear, já tinha sido... nuclear os B-12 tinha sido destruído tudo. Já destruímos tudo. Agora estão a destruir de novo. Aquele que destruíram em junho é pretexto para irem destruir 6 meses depois. Portanto, é uma aberração. Eu penso que
o Donald Trump estava a dizer que queria prêmio Nobel da Paz, porque ele parou 8 guerras, mas eu acho que provocou mais guerras do que parou. Portanto, penso que... E há moçambicanos aqui, não sei se são outros, que andam e escrevem aí nos Facebook. Quando é que o Donald Trump vai Era essa questão do Dionísio João Armando que pergunta quando é que o Trump vai se processar sobre Moçambique, tendo em conta que os nossos recursos estão acabando sem beneficiar o povo, devido à má gestão do governo legítimo. E depois, quando o Donald Trump, por exemplo, vai à Venezuela, sequestra um chefe do Estado, a semelhança do que fazem os sequestradores aqui na Matola, sequestram um chefe do Estado. Os recursos de Venezuela passam a beneficiar o povo, segundo essa lógica. Não. Os recursos de Venezuela passam a beneficiar os Estados Unidos. Curiosamente, essa liberdade que é a democracia que os americanos espalham nesse país, só vão onde há petróleo. Como dizia o outro, os americanos têm muita sorte. Onde vão espalhar a democracia, apanham logo o petróleo. Então, tem a Coreia do Norte que está precisando de ser salva. Não vão. Porque não tem petróleo. Agora, eu acho que nós estamos a ser muito ignorantes aqui em Moçambique. Há muita ignorância, sobretudo desde que se inventou essa coisa de redes sociais. As redes sociais são uma ferramenta para espalhar ignorância a uma velocidade estúpida aqui no país. Muita gente a elogiar Trump. Trump é um maluco que existe no mundo. O Trump tem problema no próprio país dele. Ontem já entrou em conflito com J.D. Vance, o vice-presidente. Já estão em rota de colisão. Já não se entendem, os dois. O Trump não é chefe do Estado normal. Portanto, não podemos andar a dizer que por que não vem para cá? Vir fazer o quê? Vir nos humilhar? Vir nos matar? Nós aqui se temos problema com o governo de Moçambique, devemos ser nós a resolver os problemas com o governo de Moçambique. Se é para substituir o governo, temos que ser nós a substituir o governo. E isso não é impossível se nós quisermos. Agora, nós não podemos sempre alienar a nossa soberania a um maluco como o Trump. O Trump é o pior presidente na história da América. Nunca aconteceu um presidente igual a Trump na América. É o primeiro maluco que dirige a América e que não conhece a história universal. Os Estados Unidos estão independentes há quantos anos? 240 anos, mais ou menos. Aquele país que estão a atacar. Tem uma civilização milenar. Aquilo tem 2.000 anos. Assim, o Império Persa tem 2.000 anos. É uma grande civilização. O Irã, muita gente até confunde, diz que um dia vamos arranjar um tempinho aqui para explicar bem algumas coisas. O Irã não é país árabe, é país muçulmano, mas não é árabe. É da linhagem xiita. Aqueles outros árabes que estão aqui são sunitas, são muçulmanos sunitas. E depois, com o tempo, podemos arranjar maneira de vir explicar a diferença nos pilares da fé entre os xiitas e sunitas. Qual é a diferença na interpretação do Alcorão? É essa a diferença. Não é que sejam árabes também, não são árabes, aqueles são persas. É outra coisa. Eles não falam árabe, falam farsi. Sim, falam farsi, é uma língua indo-europeia, de origem indo-europeia. Portanto, nós não podemos andar a aplaudir coisas que não conhecemos. E esses países estão a sofrer, coitado, o Kuwait, esse Emirados Árabes que o presidente solidarizou com eles, é porque são bases americanas. A América tem base nesses países. Estabeleceu bases militares. Tem base no Kuwait, tem base no Emirados Árabes, tem base na Arábia Saudita. É por isso que a refinaria de Ras Tanura, na Arábia Saudita, foi atacada, que é a maior refinaria do mundo. Então, Trump não está a fazer bem ao mundo. Está a criar problema. Até agora disse uma coisa mais grave ainda, que ele tem direito de participar da escolha do futuro líder supremo. Mas ele é ayatollah, porque tem que ser o ayatollah. Aquele é um conselho de ayatollahs que escolhe. Diz que ele também quer entrar lá. O ayatollah Trump. Mas agora tenho certeza que o Salomão não vai ter o visto para os Estados Unidos. Mas pelo menos na vigência desse mandato.
Porque há um serviço lá nos Estados Unidos que acompanha, Que quando pede acompanha. visto, tem que entrar no ferro. Quais são as tuas opiniões? Olha, As suas opiniões. eu já fui tantas vezes aos Estados Unidos, às vezes contra a minha vontade. Desta vez Yeah, não vai, o Salomão não vai. Nem Vamos, preciso. vamos terminar então esta Se não for os Estados Unidos, fico na manhice. Pode haver te extrair da manhã, a moda Não há problema. Não há problema. Maduro, dizia. Fico lá na minha aldeia. Exato. Para fecharmos essa série, temos o Abdul Semani, que pergunta, que diz que no discurso de posse do presidente Chapo, disse que ia combater o nepotismo, o amiguismo, e pergunta ao Salomão qual é a sua opinião em relação à nomeação do novo PCA da Rádio Moçambique, que é gêmeo do ministro da Agricultura. É Viu algum normal. problema nisso? Não é a primeira vez. Nós já tivemos muitos casos desses. E já tivemos o Otávio Mutemba, que era ministro de Indústria e Comércio, e o Cadmiel Mutemba era governador de Tete, e que são dois irmãos. E já tivemos o Antônio Sumbano e o Fernando Sumbano. Estamos no presidente Guebuzi. Yeah, então já tivemos O próprio sempre presidente Guebuzi nomeou seu cunhado na altura. o Tobias Dai. Então, mas ele não nomeou porque era cunhado. É um general conhecido. Era um general, Sim, sim. veterano da luta armada. Reconhecido O bem. homem patenteado era um tenente-general. Então, é a pessoa que estava a calhar ali, que a pessoa adequada para aquela função naquele momento era aquele. Então ficou ele. Portanto, nós já tivemos muitos casos desses. Para mim isso não é problema. Não é problema de nomear família. É de nomear pessoas disponíveis para o trabalho. Agora, se desempenhar mal o trabalho, não trabalhar bem, não é porque tem um irmão ali, ou porque trabalhou bem porque tem um irmão, não. Eu penso que isso é secundário. E mesmo a família Gamito, até já tivemos os dois Gamitos como deputados. Sim, Mesmo agora, temos famílias na Assembleia. Então, isso não é problema para mim. O problema é o comportamento e o desempenho de cada um. O ministro da Agricultura não foi ele que foi pedir ao presidente para que nomeie o meu irmão, não foi ele. Falta aquele, Eu sei presidente. dizer que falta aquele, falta o meu irmão. Não, o presidente não está aqui para atender o problema de irmãos. Se calhar o presidente nem sabia, nem estava interessado em saber, e mesmo sabendo, olhou-se para o perfil de cada um. Este dá para isso, aquele dá para aquilo. Afinal, quando estudava, era para quê? Era para cada um seguir o seu caminho e usar das suas possibilidades até as últimas consequências. Portanto, também já comecei a ver aí nas redes sociais, é porque são gêmeos. E depois, quando é gêmeo, não quer dizer que vocês vão estar a fazer a mesma coisa. Um vem de uma carreira, é o economista, o outro é técnico agrário, É mais da agricultura. é gestor agrário, formado em muita coisa da administração pública, mas na área agrária. Então, eu penso que isso não é problema para o país. O problema para o país é a integridade de cada funcionário, de cada servidor público. A seriedade com que cada um encara as suas funções. Se ele, como PCA da Rádio Moçambique, não tiver bom relacionamento com os colaboradores da rádio, há de cair por seu turno. E aqueles da agricultura, se não tiver bom relacionamento, há de cair pelos seus problemas. Então, mas se tiver bom desempenho, há de ter sucesso também na medida do seu desempenho, da sua capacidade. Essa coisa de que é irmão do fulano não é relevante hoje em dia e no desempenho das coisas. É como o presidente Chaves, se tivesse um irmão que está aí, que é um professor, é alguém, gestor sênior, até podia não ser ele a dizer que não é o meu irmão, mas já podia haver uma proposta de que não, a pessoa para fazer isso é aquele senhor. E deixava fazer. Qual é o problema? Não é por aí. Não é problema. Então, Salomão, ficamos aqui já as 3 questões. Então foi assim que nós fizemos esta rúbrica Salomão Responde. Então, Salomão, está tudo dito por hoje. Não sei se tem uma última questão para fechar. Não. Então, ficamos agendados então, para a próxima semana. E queríamos mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. E queremos também agradecer aos nossos internautas que nos acompanham de várias geografias deste mundo,
Agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanham na TNT, na TV Cabo. Recebemos muitas mensagens para que a MBC possa integrar outras plataformas. É um trabalho que está sendo feito pelo Conselho de Administração. Esperamos também que essas plataformas possam cooperar com a MBC para que muito rapidamente possamos também integrar essas plataformas para que este exercício de jornalismo responsável e sério possa de facto chegar a muito mais lugares e casas. Então, boa noite, nós voltamos no próximo domingo. Até lá.